Famílias humildes, marcadas pela pobreza e a infância de pelo menos 5 crianças interrompida. Nestes 120 anos de Campo Grande, 3 histórias se cruzam em meio ao horror e à maldade contra a inocente. A imagem da mulher agachada ao lado de um caixão virou lenda na capital de Mato Grosso do Sul. A foto é da retirada dos corpos de crianças sepultadas em covas rasas, na periferia de Campo Grande, no ano de 1969, caso que ficou conhecido como o da Bruxa da Sapolândia. Na época, a notícia que alarmou os moradores da cidade relatava que Célia havia matado as crianças em bárbaros rituais. A polícia nega que estes rituais tenham acontecido. Segundo documentos do processo, as crianças, na verdade, foram mortas por espancamento, fome e maus tratos. Das vítimas, pelo menos 3 foram enterradas no quintal de Célia, local que Marcos escolheu para morar, apesar de todas as histórias de terror e situações estranhas que já presenciou. Às vezes você escuta barulho, às vezes a pessoa derruba o armário, faz aquele barulhão, sabe? Parece que o mundo está acabando, você vai envenenado, você sente calafrio. Às vezes você vê alguns vultos, às vezes você pensa que é ilusão, mas você acaba vendo de novo, né? Vozes. Dentro da casa, assim, não acontece muita coisa, mas é fora, sabe? Às vezes você escutava a criança chamando, tio, tio. Às vezes tinha um rapaz, colega meu dormindo aí, ele falou pra mim, tem uma criança te chamando aí, Marco. Eu falei, agora é 1 hora da manhã, vai lá ver. Não leva nada. Quase 50 anos depois que o caso da Bruxa da Sapolândia veio à tona, a história se mantém viva aqui na Vila Afonso Pena, em Campo Grande. Era neste local que Célia morava e foi neste terreno que a polícia encontrou os corpos das crianças. A casa se mantém preservada e guarda mistérios assustadores. Aqui é assim, tem vezes que acontecem as coisas do nada, sabe? Às vezes você tá quieto, às vezes você anda à noite aqui, não pressente nada, não vê nada, mas do nada você já sente que o clima está pesado, sabe? Que tem alguém te cuidando, né? Eu não sei, parece que quando é criança, parece que o clima é mais calmo. Agora, quando é uma coisa parece ruim, você sente que começa a doer a cabeça, sabe? Você vai se aproximando, parece que tem alguém te empurrando para trás. Já achei crucifixo, enterrado de cabeça para baixo, enrolado em pano vermelho e preto, né? Pedaço de crânio, fêmur de crianças, né? Um brochinho também estava com cabelo, né? Que eu achei, punhal. A história da Bruxa da Sapolândia está eternizada no livro da jornalista Tayara Barbosa. Durante 2 anos, ela reuniu e escreveu histórias sobre 10 assassinatos que marcaram Campo Grande. Então eu resolvi resgatar a história desses crimes para mostrar como esses crimes fizeram e fazem parte da história de Campo Grande e como eles ficam esquecidos ao longo do tempo. Tanto que eu comecei com um caso de 1913 e encerrei com um caso de 2009, que foi o ano em que eu concluí o livro. O meu objetivo foi esse mesmo, resgatar a história desses crimes que fazem parte da história de Campo Grande e falar um pouco sobre como eles ficam esquecidos. Entre os casos está o do menino Dudu, que morreu em 2009. O garoto de 10 anos foi morto pelo ex-padrasto José Aparecido Bispo da Silva, o Cido, que agiu com a ajuda de um vizinho chamado Rolili e outros 3 adolescentes. Dudu foi espancado até a morte e enterrado em um terreno baldio. Dias depois do crime, o corpo foi esquartejado pelos criminosos e sepultado pela 2ª vez. O caso do Dudu em si, por ter sido uma investigação longa, por ter tido ocultação de cadáver, pelas características da agressividade toda com a criança. No caso do Dudu foi uma vingança com a mãe, né? Uma criança que era uma criança feliz, uma criança que era uma criança. E a forma como eles fizeram tudo, judiaram demais, torturaram, né? Esquartejaram, queimaram. Então assim, todo o processo que eles fizeram, até desde tirar o Dudu de casa, porque eles tiraram o menino de casa, eles foram na porta da casa do menino e tiraram o menino de casa. No dia 31 de março de 2010, Cido foi condenado a 26 anos de prisão pela morte do menino.
Os anos se passaram e Cido trabalhou no presídio, principalmente na atividade de beneficiamento de pena. E de remissão em remissão, viu o direito de sair da prisão ser antecipado para março de 2017. Desde então, a Justiça tem negado os pedidos e o preso já passou por 4 exames criminológicos em busca de uma resposta. Ele pode voltar às ruas? Sete anos após a morte de Dudu, outro caso trouxe de volta o horror a Campo Grande. O menino Cauã, de 9 anos, saiu de casa numa manhã de domingo, mas nunca voltou. Nós determinamos a uma equipe que fosse até essa família, procurasse refazer os caminhos feitos, o caminho trilhado por essa criança logo em seguida de ter saído da casa. E foi assim que a investigação, que a princípio começou com um desaparecimento, chegou concluiu por essa morte e ocultação do corpo dessa criança. Foram dias de muito trabalho para a polícia, que dias depois viria a descobrir que o caso era ainda mais bárbaro. Que a criança havia sido abusada até chegar até o óbito, né? Teria sido sufocada aparentemente, e que os restos mortais teriam sido, depois do corpo esquartejado, lançado ao córrego sem que nós conseguíssemos localizar para entregar à família. A situação vulnerável da família foi o que mais dificultou as investigações. Cauã não tinha nenhum objeto de uso pessoal, para que a polícia pudesse coletar material genético e comparar com o sangue encontrado na casa do suspeito. E na casa dessa criança, na casa dessa família, também aqui não querendo fazer nenhuma crítica à situação que eles também viviam, nós não conseguimos um único objeto que fosse de uso pessoal dessa criança. Não tinha uma escova de dente, não tinha uma roupa que fosse apenas dele. Então é essa situação também que a gente chamou, exatamente, atrapalhou aí a investigação, porque nós tivemos dificuldade até de conseguir algum material que pudesse servir de padrão para ser comparado com o material coletado nesse local. David Almeida Lopes acabou condenado a 64 anos, 11 meses e 6 dias de prisão. Até hoje, ele nega o crime. O corpo de Cauã nunca foi encontrado. Para nós, especificamente nesse caso, o que faltou realmente foi isso. Você chegar para a mãe e provar, olha, infelizmente o que aconteceu foi isso, e toma aqui, esse é o corpo que você vai ter que enterrar. Oferecimento: cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Campo Grande. E New Line Sistemas de Segurança. Dê tranquilidade para a sua vida. 4002-6767.